Saudações! Hoje vamos falar sobre o meu estúdio favorito, que é o Estúdio Ghibli. Mais especificamente sobre um filme que não é muito citado quando o assunto é esse estúdio. Quando eu me interesso sobre um ator ou diretor, eu gosto de pesquisar por listas. Listas do tipo, os 10 melhores filmes do diretor X. E quando a gente pesquisa os 10 melhores filmes do Estúdio Ghibli, as listas variam um pouco de site para site, mas alguns filmes sempre estão presentes. Filmes como Ponyo, A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e até mesmo filmes que fazem marmanjos chorarem. Filmes como O Cemitério dos Vagalumes. Porém, o filme escolhido para esse vídeo, que inclusive é do mesmo diretor que dirigiu e escreveu Túmulo dos Vagalumes, é o filme Only Yesterday, ou como ficou conhecido no Brasil, Memórias de Ontem. Eu escolhi esse filme justamente por não ter tanto conteúdo no YouTube que falasse sobre a obra. Quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre o que eu poderia falar sobre o filme, eu achei poucos vídeos falando sobre o filme em inglês e ainda menos em português. Talvez eu tivesse tido mais sorte em árabe. A protagonista do nosso filme se chama Taeko Okajima. E a sua história é apresentada para nós através de duas linhas do tempo. Em uma delas, logo no começo do filme, é dentro de um escritório em um prédio comercial no centro de Tóquio que encontramos a nossa protagonista. Aqui, Taeko tem 27 anos de idade e está prestes a tirar uma espécie de férias no trabalho para ir até a área rural ter uma experiência de vida no campo. Logo em seguida, nós viajamos até a infância de Taeko. E aqui, é através do uso de uma paleta de cores mais clara e cenários com poucos detalhes que o filme deixa bem claro que estamos dentro das memórias da nossa protagonista. Essa primeira parte do filme apresenta Taeko tendo diversas experiências pela primeira vez, como, por exemplo, a vez em que ela viajou para Atami com a sua avó para conhecer os diferentes banhos nas águas termais, mas ela se empolgou tanto e acabou visitando tantos em seguida que ela desmaiou e teve que voltar mais cedo. A primeira vez que ela e a sua família comeram abacaxi. Naquela época, inclusive até hoje, países orientais não têm tanto acesso a frutas como nós aqui no Brasil estamos acostumados a ter. E apesar da lembrança dela ser algo bom, ela também lembrou de que ninguém gostou de comer abacaxi. A primeira vez em que ela se apaixonou por um menino da escola. E aqui vale falar mais um pouco sobre como essa cena é muito bem construída, porque a Taeko é uma menina muito tímida e ela acaba fugindo do menino que gosta dela. E então, no caminho de casa, ela se encontra com ele e é em um diálogo muito curto sobre que tipo de dia ela gosta mais, chuvoso, nublado ou ensolarado, onde eles têm a primeira interação de verdade e isso desperta nela aquela primeira paixão das famosas borboletas no estômago, que é retratada nessa cena muito fofa da Taeko voando até em casa. Logo depois, voltamos a Taeko de 27 anos, embarcando no trem com destino à área rural. E ela se lembra de outro acontecimento marcante da sua infância e também de qualquer garota, que é a primeira menstruação. Aqui vale falar uma curiosidade que ajudou esse filme a não ser um dos mais populares do Estúdio Ghibli. Porque quando a Disney adquiriu os direitos de distribuição, ela quis cortar todas as cenas das meninas falando sobre a primeira menstruação, dizendo que o conteúdo era inapropriado para crianças. Isso fez com que o filme não fosse tão divulgado, porque
contrato com o estúdio Ghibli não deixava eles cortarem nenhuma cena. Demorou um tempo, mas recentemente, há alguns anos atrás, a GKIDS conseguiu os direitos sobre o filme e divulgou ele na sua plenitude. Aqui começa a segunda parte do filme, quando nossa protagonista chega no seu destino, que é em Yamagata, e nós somos apresentados ao personagem Toshio, que vai ser o interesse romântico da nossa personagem. A partir daqui temos mais interações na linha do tempo atual, como, por exemplo, nos é apresentada a vida das pessoas que moram no campo e como o processo da colheita de açafrão é feito. E aqui vale citar um documentário que você consegue achar no YouTube sobre o making of desse filme, onde mostram, por exemplo, um artista que ficou desenhando as flores nessa parte desse cenário durante um ano inteiro. Como também as expressões dos personagens são mais realistas do que na maioria dos filmes do estúdio Ghibli, porque as animações só ficaram prontas depois que todas as vozes já tinham sido gravadas, então tentaram deixar os personagens mais parecidos com os atores que gravaram. Também é nessa segunda parte que são apresentadas as memórias mais dolorosas da Taeko na sua infância, como, por exemplo, quando ela tira uma nota muito baixa em matemática e escuta sua mãe falando para sua irmã que ela não é normal. Temos também a cena brilhante da peça de teatro na escola, onde ela conseguiu se destacar mesmo tendo um papel muito pequeno, o que fez com que o pessoal da faculdade local convidasse ela para ser a estrela de uma peça deles, dando finalmente um gostinho para nossa protagonista daquilo que ela sempre quis, que era se encontrar em alguma coisa. Tudo isso só para o pai dela, que é um homem bem sério e de poucas palavras, proibir a menina de participar da peça, fazendo com que as expectativas dela se transformassem em uma grande decepção. Mas, apesar disso tudo, a nossa protagonista não nos dá uma chance de sentir pena dela. E a cena que ilustra isso de uma maneira muito bonita é ela falando sobre a peça com a sua mãe, onde ela diz que a colega de classe dela foi chamada para o papel que originalmente era para ser dela, com um tom de reclamação, e a sua mãe vira para ela e diz que ela não deve contar para ninguém que o papel tinha sido oferecido primeiro para ela. Daí, diante de uma enorme frustração, a nossa protagonista começa a lembrar de uma música, de um programa de televisão que ela assistia, e essa cena é maravilhosa. Voltando ao presente, temos a família de Toshio propondo a Taeko que eles deveriam se casar e que ela realmente pertence àquela área rural, àquele estilo de vida, o que inicia uma reflexão na cabeça da protagonista sobre as diferenças da vida no campo e a vida que ela está acostumada a viver em Tóquio. Agora, com o contexto completo de quem é a nossa protagonista e a sua jornada até aqui, a gente consegue pensar um pouco sobre o que esse filme fala. E para quem está acostumado com tramas mirabolantes, com heróis e vilões, com o destino do mundo em jogo, provavelmente pode achar que esse filme não fala sobre nada. Mas, sinceramente, depois de passar anos indo ao cinema, assistir filmes de super-herói, refilmagens e mais refilmagens de filmes antigos, sem encontrar nada de autêntico nisso, eu acho revigorante filmes como Memórias de Ontem. Essa obra, através do monótono cotidiano, traz uma riqueza que poucos filmes conseguem trazer. Desde o trabalho sensacional do estúdio, que pode ser visto tanto na ambientação e arte dos cenários e personagens, quanto o uso dos elementos de nostalgia, que acabam mostrando como aquela menina teimosa se tornou uma mulher mais introspectiva e reflexiva por conta das experiências que ela passou. O filme também nos mostra como nem tudo que nós romantizamos quer dizer algo, como, por exemplo, a paixão pelo teatro que a Taeko tinha na infância e foi barrada pelo pai. Na época da faculdade ela foi atrás disso e até se divertiu com a experiência, mas entendeu que não era pra ela. E aqui é onde vem a culminância do filme. Quando ela é confrontada com a ideia de morar no campo de vez, é fácil perceber que a Taeko está buscando pela sua identidade. Ela diz que não odeia o seu trabalho em Tóquio, porém,
ela também não tem aquela paixão que o Toshio tem pelo seu trabalho na fazenda orgânica. Taeko tá buscando algo, assim como eu, você, todos nós. O filme nos convida a reviver as nossas primeiras experiências, todos os desafios que passamos durante a transição da nossa infância para a fase adulta e a jornada que trilhamos para descobrir quem nós somos e onde é que nós pertencemos. Talvez salvar o mundo inteiro de um super vilão seja bem menos complexo do que achar a resposta para essas perguntas. Ou será que não? Qual a sua opinião? Compartilhe na seção de comentários. Envie esse vídeo para algum amigo descobrir sobre esse filme maravilhoso e meio escondido do Estúdio Ghibli. E a gente se vê de novo em uma próxima análise de obra aqui na Clive.